Alô, meu povo, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 22º, Carla? 20º, hoje eu acertei. Eita, 22. Mas, rapaz, eu trouxe um cara... Olha, não foi de propósito, não, mas depois eu vou perguntar ele. Eu acho que ele é 22. Eu acho, não sei. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Começando mais um episódio do Conecta Paraíba. Nesta quinta-feira, Flávio Figueiredo, meu irmão, bem-vindo, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Neto. Boa noite, Paraíba. Boa noite, mundo. Né? Como diz agora há pouco, bom dia quem está vendo de dia, boa tarde quem está vendo de tarde, e é tudo boa. Ei, obrigado a você que nos honra com o prazer da sua audiência. E obrigado também aos nossos patrocinadores, aos nossos queridos amigos que nos honram e fazem esse projeto acontecer. Assim como o nosso amigo Glicério, lá em Bahia, com o Império Atacadista, as melhores cestas básicas da Paraíba, com o melhor custo-benefício, o melhor preço do mercado. É em Glicério, é no Império Atacadista. Você que faz feira com cesta básica, você que faz doação, você de associação que compra de quantidade para fazer doação, você empresário do ramo da construção civil, vai lá, entre em contato agora mesmo com o Império Atacadista. Mas, Paulo Neto, essa hora sim, essa hora. Se o pessoal não responder agora, amanhã bem cedo já manda a resposta para você, já coloca agora, eu tô precisando de tantas cestas, faz aquele pacote, diz, eu assisti no Conecta Paraíba com Flávio e Paulo. E aí você vai ter aquele preço, que já é diferenciado, vai ser mais baixo ainda. Mais baixo ainda. E o preço, não se assuste com o preço, viu? A concorrência não tem. Atenção, João Pessoa. Atenção, todos vocês que são dono de construtora. Você, presidente da associação, eu te convido a você ligar agora. Faça uma visita, pronto. Porque às vezes... Por quê, Paulo Neto? Porque às vezes a quantidade que as pessoas compram, as associações, isso, a quantidade que os construtores compram é muito. E às vezes o cara diz que tem um preço bom, mas não entrega. Vai lá para tu ver o estoque dele. Aí... Vai lá para tu ver a qualidade, exatamente, a limpeza do ambiente, como ele gerencia toda a parte da logística lá do depósito. Faz isso. 993477070, 993477070 é o WhatsApp. Entra em contato e fala lá com o Glicério e toda a sua turma em Bahia, tá? O nosso convidado de hoje, eu podia dizer que ele é um grande jornalista da Paraíba. Não estaria mentindo. Eu poderia dizer também, Flávio, que ele é uma das grandes figuras emblemáticas do nosso estado. Também não estaria mentindo. Eu poderia apresentá-lo como uma das mentes brilhantes, não só do jornalismo, é um camarada que conhece a história da Paraíba como poucos. Tem uma memória infalível. E durante a sua vida, a sua trajetória, desde adolescente, acompanhou o que de mais importante aconteceu nesse estado. Eu estou falando de Albeni Paulo Galdino, ou simplesmente Padre Albeni Galdino. Seja bem-vindo, Padre. Prazer ter ele conosco, viu? Muito obrigado pelo carinho. Eu desejava, é um sonho meu, vir aqui bater papo com você, Paulo, que é um menino, Paulo Neto, que eu tenho um carinho especial. Muito obrigado. Acompanhei seu desenvolvimento como cidadão, como jornalista, e hoje eu tenho orgulho e vaidade de dizer seu colega jornalista. É um prazer. E também ao empresário Flávio Figueiredo, lá também faz parte da minha história, que eu sou de Patos e ele é de Pinhacó. Minha mãe nasceu em Catingueira. Só muda o nome do prefeito. Depois de Santa Luzia para lá, para o interior. Tudo igual. É tudo igual. Então, Flávio, receba meu abraço, você é um empresário de sucesso e daquelas pessoas que fazem a Paraíba crescer. Estou aqui à sua disposição, não tem barreira comigo. Se você perguntar, eu respondo. Então eu já vou começar com polêmica. Eita, atenção, já vou Paraíba. começar com polêmica porque... Ativa o sininho aí, manda pros amigos, pega esse link, compartilha. Atenção, Paraíba. Já vou começar com polêmica. Porque essa história de que jornalista é imparcial, não existe esse negócio. Não existe, Flávio, esse negócio. Todo mundo na vida tem um lado. Todo mundo na vida tem um lado. Padre Albeni, hoje é o episódio de número 22 do nosso podcast. O senhor é 22, Padre Albeni? Não. 22 é o nome do candidato, né? De Bolsonaro. Eu votei em Bolsonaro. Por que eu votei em Bolsonaro? Porque eu não gosto do PT. Eu acho que o PT engana muita gente.
em Lude, tem uma história de dois velhos conversando lá no interior, lá em Santana dos Garrotes, que é perto de Piancó. Tinha dois velhos do sítio conversando, aí o velho disse, o que eu tenho na minha vida foi Lula que me deu. Aí o outro perguntou, tu tem o quê? Isso, nada. Então, o que é que... Por exemplo, a Paraíba, me diga uma obra que o PT trouxe à Paraíba. Diga uma obra que o governo de Lula trouxe para João Azevedo. Para Paraíba, uma obra. Eu quero que você me diga uma obra. Por que eu sou Bolsonaro? Porque eu sou contra o PT. Se fosse outro, eu seria. Eu acho que Bolsonaro errou, cometeu muito erro. Acho que Bolsonaro não é candidato a presidente, porque a estrutura não vai deixar. Entendeu? A Rede Globo, o Supremo, nem vai deixar. Pode ser qualquer menos ele, porque ele chocou com a imprensa. Tirou a coisa mais importante da imprensa, que não é a liberdade, são os valores econômicos. Não existe imprensa livre. Isso foi no tempo de Nonato Guedes, foi no tempo de Mané Raposo, foi no tempo de Gonzaga Rodrigues, que o cara fazia jornalismo por amor. Hoje não, é financeiro, Paulo, é financeiro. Peraí, o senhor está dizendo que a imprensa é venal? É venal, é toda, não existe nada de graça. Não, o americano diz que não tem almoço de graça. Não é isso. Por exemplo, essa quantidade de portal que tem a Paraíba, por exemplo, o Ceará tem 300 portais, Pernambuco tem 400, a Paraíba tem 700 portais. Tudo é dinheiro, não existe amor de graça. Só da mãe. Não é que a imprensa serve, não. É o comércio. É o comércio. Precisa. Por exemplo, por que essa luta, essa briga incessante de fazer a chapa de governador? Porque tem um prefeito que paga, o governo que paga e a Assembleia que paga. Essa briga toda, essa guerra de fazer a chapa, tem lei para isso, tem normas. Tem regimento. A eleição é do dia 4 de outubro do ano que vem. Para isso, nós temos as normas. Você tem o tempo do prefeito sair, do governador sair, do cara se filiar ao partido. A convenção é no dia 5 de agosto do ano que vem. Tem normas, a lei é cheia de normas. Aí tem amigos nossos jornalistas que quer agradar o patrão que está pagando e quer que forma chapa agora. Quer que o jornalista brigando toda hora, não pergunta obras, não pergunta nada ao prefeito, ao governador, ao presidente da Assembleia, é só quem paga. E as pessoas são sábias, Flávio. Não pense que as pessoas são bestas, não. As pessoas que estão em casa ali vendo, escuta a rádio o dia todo, televisão, portal, blog, todas essas coisas, sabe das coisas. Aí, às vezes, o meu colega jornalista e eu mesmo fico querendo enganar as pessoas. As pessoas são sabidas, são sábias, são inteligentes também. Não pense. E o político, principalmente. Mas peraí, tenha calma, que eu tô preocupado com o senhor. Como é que anda esse coraçãozinho? Porque o senhor, na primeira pergunta, o senhor já tá brabo. Eu tô preocupado. Como é que tá o coração? Me diga. Eu tava com dificuldade de respirar, tava cansado, vontade só de estar deitado em casa. Aí eu fui calçar o sapato de cadastro, fui abotoar o cadastro e senti um cansaço. Aí eu chamei a minha mulher, liga aí para o Dr. Fúvio Petrus, que é meu cardiologista. Aí ele disse, quando ele disse, vem aqui. Às 4 horas eu consultei com ele. Ele marcou para meio-dia e botou um stent. Quando botou o stent, fez o exame. Sim. O meu coração, a artéria que leva sangue para o coração, estava 90% entupida. Ele pegou uma mangueirinha, foi até, botou aqui no meu braço, entendeu? Aqui no meu braço, no pulso. Uma angioplastia, né? Aí foi cateterismo. Sim, cateterismo. Aí ele com cateter foi até meu coração e viu no monitor que a minha artéria estava 90% obstruída. Por isso que eu tinha cansaço, por isso que eu tinha fadiga, por isso que eu tinha dor no peito. Aí ele foi lá com uma molinha, aí chegou, não estava entupido, acionou, ela abriu, agora eu tô novo. Tá novo. Tô novo, graças a Deus. Foi um doutor chamado Fúvio Petrus. Grande médico cardiologista, conhecido demais de toda a Paraíba e do Nordeste do Brasil. Quando é que Albeni Paulo Galdino se transformou em Padre Albeni? Eu vou começar bem rápido para ver uma história, as pessoas sempre perguntam. Em 1969, eu estudava numa escola pública lá em Patos, da prefeitura, mantido pelos maçons. Por isso que eu tenho um carinho especial aos maçons. Eu nunca fui maçom, faltou de oportunidade, eu sou fanático pelos maçons. E lá na escola, Instituto São José, na rua Fidesardo Leite, lá em Patos, eu estudava o primário e os maçons ajudavam, dando farda, dando livro. E quando os maçons iam fazer visita, eu era quem falava, em nome dos colegas jornalistas, dos meus colegas de escola. Eu tinha o quê? 10 anos, 12 anos.
quem melhor dançava a quadrilha, e me pegaram em 1969 eu fazendo enxerimento com a menina no banheiro. Aí, obviamente, eu fui. Hoje a palavra esse enxerimento, muitas pessoas falavam, e Paulo não sabe o que é enxerimento. Verdade. Aí me pegaram no banheiro com uma menina da minha idade, 12 anos, e eu fui expulso da escola. Fui expulso. Minha mãe, Dona Rita, deu uma surra e eu quase morria. E eu estava em casa, sem estudar, sem nada. Na escola dava tudo. Meu pai era muito pobre, minha família é muito pobre. Meu pai era alcoólatra, e Antônio Padeiro, que está no céu, um grande homem, e minha mãe, Dona Rita. E eu fui expulso da escola, eu não tinha pra onde ir. Uma pessoa chegou lá e disse, meu apelido em casa é Beni. Meu nome é Albeni, mas o apelido de casa é Beni. Beni, por que você não vai para o seminário? Eu não sabia nem, eu tinha 12 anos. Eu digo, o que é seminário? A minha a ligação com a igreja era quando o Frei Damião chegava em Patos, aí minha mãe comprava roupa nova para a gente ir para a chegada do Frei Damião. Isso era um marco na cidade. Lá em Piancó era assim, né? Uhum. Quando o Frei Damião chegava, toda a sociedade ia ver Frei Damião. Roupa nova para ver Frei Damião. É a única ligação que eu tenho com a igreja. Aí, o que é seminário? Meu pai era alcoólatra também. Lá em casa era tão pobre de morrer. Aí, quando a pessoa só olhar no seminário e forma padre. É padre? Ora, se eu fui expulso da escola por enxerimento, estava transando com a minha na escola, quem vai me aceitar no seminário? Aí a pessoa me disse, olha, Beni, lá no seminário tem café, almoço e janta. Quando disse isso, Paulo Neto. Se animou. Aí, lá em casa era tão pobre, quando tinha almoço não tinha janta, quando tinha janta não tinha café, nunca tinha os três, né? Os três. Aí eu me interessei para ir para o seminário, em 1969. E eu fui para o seminário, cheguei lá, Padeci, que era um conterrâneo seu de Piancó, era um santo homem, era o Padeci, era o reitor do seminário menor lá de Patos. E eu cheguei lá, bati na porta, fui atender, levaram a ele, disse, o que é que você quer? Eu digo, eu quero ser padre, porque lá tinha café, almoço e janta. Meu interesse não era ser padre, não. Aí ele determinou as coisas para eu levar. Tinha 3 coisas. Um atestado de conduta, um enxoval e o casamento da minha mãe. Aí eu passei no cartório, pedi o casamento, a moça me deu para minha mãe casar. Eu tinha um homem lá em Patos Severino Lustosa, que era dono do Bonzinho, na Rua do Prado, que eu era moleque de recado dele com 12 anos. Aí ele me deu o enxoval, eu consegui o atestado, aí faltava o atestado de conduta. No colégio onde eu fui expulso, era assim, tinha como é que chama aqui? Atravessa, aqui, escrito, expulso, vermelho. Misericórdia. Expulso, assim. Na diagonal. Aqui, na diagonal. Aí, no meu subconsciente, Paulo e Flávio, a senhora, o senhor que está em casa, no meu subconsciente não tem a palavra não. Não quando eu nasci, caiu no chão lá em Pato. Aí, cheguei na escola. Quando eu cheguei, o clima, quando eu cheguei, era horrível. Hoje em dia isso é normal, mas há 40 anos, 50 anos atrás é horrível, né? Aí eu cheguei lá, disse, o que é que você ia fazer aqui, Albeni? Eu tinha que falar com a Dona Mazé, a minha diretora do colégio era uma santa. Assistia a missa todo dia, toda semana, rezava o texto todo dia no colégio. Aí cheguei a falar com ela, disse, o que é que você ia fazer aqui, Albeni? Eu disse, Dona Mazé, com força, quando você for pedir uma coisa, não peça mais ou menos, não, peça determinados. Dona Mazé, eu vim aqui pedir à senhora um atestado de conduta, porque o padre Sim me aceitou para ser padre. Ela disse, o quê? Ela rezava o texto, comungava. Ela não aceitava que um cara safado como eu, que foi pego no banheiro com a menina, ela ia aceitar o seminário. Mas eu estava com determinação, Flávio. Uhum. Ela foi lá para o banheiro, eu não sei quanto tempo depois. Ela voltou do banheiro. Foi pedir a Deus, aí me deu um atestado. E eu passei 8 anos no seminário. 8 anos. E não se tornou padre por quê? Não, porque, eu vou te contar por quê. Muitos padres, por exemplo, padre Ivone aqui de João Pessoa foi meu colega de classe. Luciano lá de Piancó de Patos. Vários, nós temos, na minha turma tinha 22 seminaristas, 5 se ordenaram. Mas quando foi em 1972, 3 anos depois que eu entrei no seminário, a Rádio de Patos é da Igreja Católica. E eu pedi ao bispo, Dom Espírito Eduardo de Oliveira, um programa de rádio. Aí ele me deu 10 minutos. 10 minutos. O programa chamava Cristo Precisa de Você. Eu mandava buscar em São Paulo os dias que Padre Zezinho, que era a moda em 72, Padre Zezinho era mais que Roberto Carlos hoje. Aí, quando eu tocava a música, acabava o programa. Aí eu pedi ao bispo para aumentar. Aí eu fiquei de 6 às 7, antes do Jornal Nacional, antes da Voz do Brasil. Era um sucesso, chamava Cristo Precisa de Você. Tudo foi que inventei. Quando o povo começava a ouvir, não tinha tanta televisão em Patos, não tinha outra rádio, era o programa do Padim. Meu nome de padre, meu apelido de padre, alcunha de padre, não veio do seminário, falava Paulo Neto, veio da rádio Espinharu de Patos.
programa do Padim. Era movimentado, eu levava o Jó para falar, você fazia uma pergunta, se eu não soubesse responder, no outro dia eu trazia, perguntava ao bispo, ao padre Assis da rádio. Então era um programa, aí meu apelido veio de padre da rádio. E lá eu passei 8 anos no seminário, 8 anos. Os meus colegas foram para o seminário maior, que é fazer filosofia e teologia, e eu, quando foi em 77, no dia da aprovação do divórcio, o senador do Rio de Janeiro, era Nelson Carneiro, parece, e eu pedi para sair, pedi ao bispo de Patos para sair, fui para casa. Minha mãe passou 6 meses sem falar comigo, porque eu tinha saído... De 8 anos? Passei 8 anos, eu não tinha mais vocação, eu não tinha mais vontade de ser padre, era mais social, eu morava na casa do bispo, o governador ia lá, jantava, eu dava entrevista, eu era muito movimentado. Então, em 77, eu saí e fui trabalhar na União. Chico Pinto, que é um jornalista antigo da União, um dia estava em Patos, me encontrou num restaurante e disse, você foi seminarista? Eu digo, fui. Você quer trabalhar na União? Eu sei que você escreve muito bem e tem conhecimento das coisas. Já tinha experiência em rádio, né? Aí ligou para Gonzaga Rodrigues, que era o editor da União, e eu assumi em 1977. Mas segura aí, calma. Antes da União, calma. O senhor falou que lá na 1972, ainda no seminário, a moda era as músicas de Padre Zezinho. Padre Zezinho. Pronto. Aí eu quero saber a opinião do Padre Albeni sobre esses padres de hoje em dia, que são a moda de hoje. Tem Padre Reginaldo Manzotti, tem Padre Marcelo Rossi, tem o Frei Gilson, que é também, que é o mais recente, a moda nacional, e tem os da Paraíba, Padre Nilson e Padre Fabrício. O que é que o senhor acha desses padres aí? São bons. De padre para padre. De padre para padre. Eu acho, por exemplo, Padre Nilson marcou o Clédio de João Pessoa da Paraíba. É um artista, um bom escritor. Você tem que ler um livro dele, é muito bom. E é uma figura agradável de conversar. O Padre Fabrício, que é da minha região de Patos, é um gênio, tem um poder diferente das pessoas, ele consegue dominar multidões. Está sendo perseguido, Padre Albeni? Eu não digo que está perseguido. O bispo da minha cidade de Patos não gosta do estilo do Padre Fabrício. Aí que botou ele para Taperoá, botou ele para... E ele ficou sendo jogado. Não é que o bispo está perseguindo, um bispo não pode perseguir um bispo, um padre. Mas ele cria problema porque ele é uma luz muito forte. Quando ele chega, ele não mina no ambiente dele. O Padre Fabrício, que agora foi convidado para ser senador de Cícero Lucena. Vai? Eu acho que ele não devia ir. Eu acho que ele não devia ir porque ele tem uma missão muito longa da vida. Então, o que acontece? Os padres da moda são ciclos. Uma vez eu encontrei Padre Zezinho no forró de João Gregório, ele ia fazer um show. Aí eu cheguei, João Gregório me levou. Nesse tempo eu trabalhava com o João Gregório na Rádio Arapuã. Aí eu fui falar com o padre Marcelo. Com o padre Marcelo não, com o Padre Zezinho. Aí eu disse, Padre Zezinho, eu quero dizer o senhor, quem me ordenou? Ele disse, padre, você é padre? Aí eu disse, vou lhe explicar bem rápido. Quem me ordenou padre foi o senhor. Aí eu contei que eu mandava buscar o disco dele lá em São Paulo, em 72, 73, 74. E da rádio, quem me ordenou foi o senhor. Ele disse, só quem ordena é bispo. Eu digo, mas o senhor conseguiu ordenar uma pessoa com o nome de padre. Então, esses padres são passageiros, mas deixa uma marca muito grande. Eu acho que os padres têm um trabalho muito grande, Flávio. Paulo Neto, eu acho, na minha visão, né, não sei... Mas isso que está acontecendo com o padre lá em Patos, o Fabrício. O padre Fabrício, não é uma perseguição? Tem a missa de cura, né? A missa de cura. O bispo da minha cidade, o bispo é o príncipe da minha igreja. Eu tenho que obedecer, todos nós católicos temos que obedecer ao príncipe. Eu acho que eu nunca conversei com o bispo de Patos, mas ele não gosta do estilo. Aí menospreza, afasta, pode ser perseguição. Ele não gosta da missa da cura. Mas não deixa de ser o padre hoje o padre Fabrício, ele faz o trabalho que Frei Damião fazia há 40 anos atrás. Era isso que eu ia perguntar. Será que essa... Frei Damião também foi perseguido por muitos bispos. Pronto, quando os bispos aceitavam Frei Damião na paróquia dele. Esse sei lá que o bispo de Patos tem contra o padre Fabrício, não é porque ele acabou se tornando maior do que a... Por causa disso. Ele cresceu pela perseguição.
pelo afastamento dele. Não é que o bispo tenha propositadamente perseguido, mas o bispo não gosta da minha cidade, não gosta desse estilo de pregação de cura, Sim. de elevação, não. Ele não gosta. Então, botou o padre para fora. Voltemos para Albeni, começando na imprensa da Paraíba. Depois do rádio, aí foi convidado por Gonzaga Rodrigues. Não, foi convidado por Nonato... Não, rapaz. Gonzaga era o diretor da União, né? Diretor da União. E aí começou a escrever no jornal União. Escrevia o quê? Eu era gerente da sucursal de Patos. Já chegou mandando? Já cheguei por cima, eu sou assim. Eu já cheguei, fui ser gerente da sucursal de Patos, que era a segunda mais importante. A maior sucursal era de Campina Grande, a segunda era Patos. Então eu tinha aqueles prefeitos da região, de 40 e tantos prefeitos naquele tempo, que eu publicava os atos da prefeitura e eu ganhava muito dinheiro. Fiz muita assinatura do Jornal União, então eu fiquei muito famoso naquela região com os prefeitos, tudo tinha que ser publicado no Jornal União, e eu fazia matéria diariamente. Eu mandava a matéria pelo fax, era outro nome que tinha, e as fotografias eu mandava pelo ônibus para chegar em João Pessoa, preto e branca. Era muito complicada a matéria. Então eu fazia uma página por semana ou mais, e matéria todo dia tinha no Jornal da União. Depois eu saí da União, fui trabalhar no Correio da Paraíba, fui ser gerente da sucursal. Tiraram o gerente da sucursal da União, então eu trabalhei no Correio, no Norte e todos os jornais de Patos. E quando foi que Padre Albeni conheceu um político também do interior da Paraíba, que posso dizer que mudou a sua vida? Luiz Braga. Ele mesmo. Tudo que eu tenho na vida, agora eu faço como a história dos pobres, o que eu tenho na vida. O que eu tenho, eu estou sentado aqui diante de você, Paulo Neto, é um menino que eu tenho muito orgulho e vaidade, e é o meu conterrâneo Flávio. Eu devo a um homem chamado Wilson Leite Braga. Eu devo a Wilson. Quando eu cheguei, eu era gerente da sucursal do Correio da Paraíba. E Braga em 1982. Braga era candidato a governador, apoiado pelo jornal Correio da Paraíba. Isso. Eu era do MDB de Maris. Todo jovem naquele tempo era do MDB, que era revoltado com a Revolução. Eu era MDBista e era gerente da sucursal do Correio da Paraíba. E o Correio da Paraíba apoiava o Wilson Braga. E eu apoiava Antônio Maris. Fui até preso, fui muita coisa comigo. Mandaram eu vir aqui para o grupamento de engenharia. Então, o que acontece? O Wilson Braga, o material do Wilson Braga, saía daqui de João Pessoa, numa caminhonete, de manhã, e deixava em Campina e deixava na sucursal de Patos, os jornais, para distribuir. E também ia o material do Wilson Braga, a propaganda. E eu tinha que distribuir o material do Wilson Braga, que era empregado do Correio. E o Wilson Braga dizia, Padre, tu vai votar em mim. Ele já me conhecia bem. Padre, tu vai votar nisso? Não, governador, deputado, eu não posso votar no senhor, que sou do MDB, eu sou marigista. Você, que os Braga me usava para chegar aos prefeitos do interior. Eu era gerente da sucursal, entendeu? E Braga dizia, tu vai ser meu assessor. Quando eu ganhar, tu vai... Vai não, o senhor não vai ganhar, quem vai ganhar Maris. Braga ganhou a eleição, eu fui demitido do Correio da Paraíba. Eu, Lena Guimarães, Adalberto Barreto, um bocado de gente que apoiava o Wilson Braga. Que apoiava Maris, não fui demitido. Vou contar uma coisa a vocês. Uma vez, o Tecílio Cruz, que era um amigo de Maris, era MDB, fez um jantar na casa dele, aqui, era em Manaíra, não. Era descendo na Rui Carneiro, uma casa da direita, uma casa bonita, e fez um jantar para Maris, já Maris derrotado. E eu fui convidado para esse jantar, que eu já morava em João Pessoa, aí... Maris chegou e eu falei com Maris. O governo na entrada, com todo mundo perfilado para receber, Maris tinha perdido a eleição. Aí, para falar com Maris, eu disse, boa noite, governador. Ele disse, eu não sou governador. Eu disse, eu votei no senhor para governador, respeite meu voto. Para mim, o senhor é o governador. A vida passou, Maris gostava de mim. Nós éramos amigos desde o tempo passado, de Erivaldo Mota, de Zé Gaioso, aquele dono do MDB. E a vida passou. Braga ganhou a eleição e um dia, desempregado, tinha que fazer, eu era solteiro nesse tempo. Aí eu estava na Praça da Independência fazendo leilão.
criar, a Lúcia Braga criou aquela feira dos municípios, você era criança, criou a feira do município e eu fazia leilão nas barracas, vendendo galinha, tá, aquelas coisas de leilão do interior. Braga ia passando e ouviu minha voz. E ficou. Quando eu terminei de fazer o leilão, ele chamou o padre aí. Aí o cabo chegou, o governador tá te chamando aí. Pô, estranho, eu sou o governador chamando o padre? O leiloeiro? Padre, tu tá vendo o que da vida? Disse, nada, governador. Tô desempregado. Tô aqui para ganhar dinheiro. Se lembras que eu disse a você que você ia ser meu assessor? Disse, governador, eu não posso ser assessor, porque eu vou... Naquele tempo, em 83, você ficava num partido e não saía, não. Você era como era do Flamengo, não pode ir pro Vasco, não. Governador, Wilson Braga, eu era amigo dele. Disse, governador, não posso ser do senhor, porque eu sou marizista. Ele disse, você vai ser meu assessor. A partir de amanhã. Isso era num sábado. Segunda-feira, chego 5 horas na granja. Onde mora o governador? 5 horas na granja. Aí deu 2 passos. Governador Spraga. Aí ele voltou. Diga. Ele disse, peraí, você o quê? Você vai ser meu assessor. Às 5 horas na granja. Eu digo, peraí. Eu vou ser assessor ou leiteiro? Porque 5 horas numa granja é leiteiro. Ele deu uma gaitada, todo mundo ao redor dele. E nesse dia em diante, eu me apaixonei por esse homem. Criei um amor por Wilson Braga e ele por mim. Ele dizia, você foi o filho que Deus me deu. Tinha vários assessores, o Wilson Braga tinha mulher, mas eu era colado. Eu chegava às 10 para as 5 na casa dele, batia na janela, 5 horas. Governador, eu cheguei, liga para fulano. Nesse tempo não tinha telefone, eu fazia ligações e saí de lá meia-noite. O cabo dizia, padre, bota o Wilson Braga para dormir e acorda. Então eu era a pessoa mais ligada ao Wilson Braga. Muito ligado a Wilson Braga. E hoje minha família está toda empregada, eu estou bem de vida, agradeço a um homem chamado Wilson, não devo nada a ninguém, só devo um homem que está no céu, chamado Wilson Leite Braga. Esse, enquanto eu viver, vai estar sempre o retrato dele, dando notícia dele nos portais, para o pessoal não esquecer de um grande homem chamado Wilson Leite Braga. Eu devo muito a Wilson Braga. Isso se chama gratidão, né, Paulo Neto? Sim. Ô padre, eu tô com uma pergunta aqui pra lhe fazer. Faça. Mas eu tô com medo. De quê? Tô com medo. O senhor é uma figura muito querida, sempre me tratou com muito carinho. E nos deixou, né, Flávio? Muito à vontade pra perguntar o que quisesse antes da entrevista começar. Só que é uma questão que eu já sei dessa sua ligação com o Wilson Braga, com a família Braga, especificamente com o ex-governador, há muito tempo. Só que eu nunca tive a coragem de lhe fazer essa pergunta. Espero que o senhor não fique chateado. Mas eu faria essa pergunta ao próprio Wilson Braga se ele vivo estivesse. Como ele não está mais entre nós, né? Tanto ele como dona Lúcia Braga nos deixou na pandemia. O senhor também nos deu um susto grande naquela época. Mas eu vou fazer mesmo assim. Faça. Mesmo assim, porque é a oportunidade que eu tenho, talvez eu não tenha outra oportunidade de fazer essa pergunta. Como é que o senhor fica quando o senhor escuta alguém dizer que o Wilson Braga mandou matar Paulo Brandão? Eu tinha um programa na TV Master, passei 15 anos, era toda noite, 9 às 10, né? Era uma boa audiência, bom faturamento. Bastidores. Um dia, eu cheguei para o Wilson Braga, eu chamei ele pai velho. Pai velho, fica até feio, todo mundo sabe que eu tenho um programa diário. Eu levei todo mundo para dar entrevista. O senhor não dá entrevista? Meu filho, você sabe que eu não gosto de entrevista. Perguntas. Eu disse, bem, a mim, o senhor vai negar? Ele disse, você é um filho. Pois vá, Pereirinha dos Correios estava na hora. Pereirinha, amanhã você me leva no programa do padre. É ao vivo, Tá bom. Cuidado que vai perguntar. Ele vinha assim. Era em pé, 2 tribunas, eu ao lado dele. Lá bastante eu comecei a agradar o velho e tal, Você vai encontrar isso no YouTube. Padre Albeni, entrevista o Wilson Braga. Aí, lá bastante, eu tinha que fazer alguma coisa para mostrar a minha independência. Cheguei para ele e disse, doutor Wilson Braga, o senhor sabe que eu tenho carinho no senhor como um pai. Eu vou fazer uma pergunta, todo mundo quer saber em casa agora. Logo perguntado por mim, seu admirador e aliado. Vou fazer uma pergunta ao senhor. O senhor mandou matar Paulo Brandão? O velho ficou pálido. Ele pegou na tribuna assim, eu não sei quantos segundos. Ele ficou pálido. Disse, meu filho, você me deu a oportunidade que ninguém nunca fez essa pergunta. Ninguém nunca fez. Por respeito, por medo, agora eu vou responder aos
ouvinte está em casa. Aí ele explicou, você encontra isso na internet, ele explicando os motivos dessa notícia aparecer. Foi essa pergunta, eu acredito que Braga nunca fez isso. Acredito piamente que conheci a alma do meu líder, Braga jamais mandou fazer isso com alguém que era... Agora tem as circunstâncias. Alguém poderia ter feito para agradar ele, achando que estaria agradando Pronto, ele? é essa a versão que ele disse. É essa a versão. Você vê na internet. Procura o Wilson Braga com Padre Albeni. Ele fez a própria voz dele. Essa eu perguntei ao Wilson Braga para mostrar a minha independência e a minha categoria como jornalista. Que coisa. Era um nome proibido no sistema Correio. Né? Eu trabalhei lá por quase 15 anos. A briga dele é inimizade. Era um nome proibido lá. E aí o senhor começou a trabalhar como assessor do Wilson Braga, pra cá, pra lá. Mas como é que Braga perdeu aquela eleição pra Ronaldo Cunha Lima, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou chegar. Como é que o Wilson Braga, como é que Cássio Cunha Lima perdeu a eleição de senador para Padre Luiz Couto? Na campanha para senador, o Cabo dizia assim, quem é o senador? O Cabo dizia, é Cássio e Cassioto. Tirou em 4 lugares. Foi. Como é que o Wilson Braga, o maior líder da Paraíba, nomeou 55 mil pessoas, inclusive eu, perdeu para um vendedor de carro em Campina Grande. Ninguém esperava, são fatos. O que Braga perdeu a eleição para... Porque quando Braga, em 86, na campanha, ele era candidato a senador e Marconi a governador, você dava o plano cruzado, você devia 10 mil reais no banco. Daqui a pouco você não devia mais nada. As coisas foram baixando de preço e o MDB muito mala, fez os maiores governadores do Brasil, fez o maior número de senadores e Sarney fez essa vantagem para... Braga perdeu por isso. Era diferente. E Braga tinha contra ele o Correio da Paraíba, que era uma campanha massificada contra o Braga. Entendeu? Então Braga perdeu, a versão foi essa. Tinha dinheiro, tinha apoio, mas a população ainda achava. Eu disse agora a Hugo Mota. Ontem eu não vim nascer porque eu não estava na maternidade, né? Eu tenho muita vaidade de Hugo Mota. É um menino que me satisfaz como ser humano e como político. Ele está passando por uma fase, Hugo Mota, violenta contra ele. A imprensa contra ele, no Brasil, é contra demais ele. É um menino pequeno, sai lá do interior de uma cidade, e hoje é presidente do Senado, da Câmara Federal. Eu liguei para Hugo Mota, minha mulher gravou um vídeo. Filho, faça sua defesa. Olha, eu tive um amigo chamado Wilson Braga, que foi acusado de um crime, ganhou em todas as instâncias, mas a população ainda pensa que ele cometeu esse crime. Se defenda. Aí, Hugo Mota não ligou para mim, ligou para o pai dele. E na boa me liga. Padre Albeni, muito obrigado pelo carinho que você tem com meu filho. Agora, nós vamos para a justiça. Eu digo, que justiça? Passa 15 anos para ser julgado. Essa justiça amorosa. Defenda, porque se você não se defender, quem vai defender você? É a história do apartamento, né? Várias. A história do apartamento foi que ganhou mais conotação. Mas me diga uma coisa, aí Padre Albeni, Wilson Braga, história, jornalista. Qual foi o momento em que Padre Albeni, na imprensa, que Padre Albeni, assim, disse, agora eu tô resolvido, aconteceu isso, eu tô satisfeito com a minha vida, com a minha carreira, com a minha profissão. Qual foi o momento? Foi no rádio, foi na televisão, foi escrevendo, foi nos bastidores? Qual foi o momento da carreira de Padre Albeni, jornalista, que ele disse, agora eu tô feliz, tô realizado? O meu grupo e meu líder foi destruído pelo Correio da Paraíba. Mas foi o Correio da Paraíba que me deu vida. A briga do Correio da Paraíba com o Wilson Braga é enorme. Hoje já não existe mais nada. Aí o que acontece? Um dia, eu recebi uma ligação de um rapaz chamado Luiz Otávio. Luiz Otávio, oi. Era meu amigo pessoal, trabalhei com ele, era gerente da sucursal do Correio de Paraíba em Patos. E Luiz Otávio, quero falar com você. Aí eu, depois do programa, eu encontrei Luiz Otávio. Você quer trabalhar no meu programa? Eu disse, você está doido? Eu, braguista, como sou, com carimbo de Braga na testa, trabalho no seu programa, no Correio de Paraíba. Eu estou lhe convidando. Quer? Eu estava meio escanteado. Ninguém queria falar comigo, parecia um canceroso. Tinha gente que mudava de calçada para não falar comigo. Eu fui muito humilhado porque eu era braguista, na onda do Correio, né, contra o Luiz Braga. Otávio, você aguenta a pressão? Ele disse, eu estou lhe convidando. E eu fui trabalhar com o Luiz Otávio no Correio da Paraíba, a mostrar que eu era um profissional, não era só apaixonado pelo Wilson Braga, liderado, um filho adotivo do Wilson Braga. Fui trabalhar e disse ao Wilson Braga,
governador, e eu vou trabalhar no Correio de Aparelhos. Meu filho, vá viver a sua vida. Que quando o Buriti assumiu, eu era assessor do Ilso Braga, era funcionário público, e eu andei 14 departamentos e 18 secretarias, não, 14 secretarias para achar meu contra-cheque. Ninguém queria o Padre Albenir. Eu era um canceroso, eu era um leproso, eu era um doente. Foi perseguido por Buriti. Não era Buriti, não. Era o povo para agradar a Buriti. Depois eu fiquei amigo de Buriti, que já conhecia. Então, Braga disse, vá fazer sua vida. Aí fiquei lá com o Luiz Otávio, no Correio da Paraíba. Trabalhei no Luiz Otávio, no Correio, 8 anos, sabe disso. E lá fiz meu nome como jornalista. Depois fui para João Gregório, passei 7 anos de João Gregório, trabalhei 2 vezes na Arapuã, fui na TV Cabo Branco, na rádio 101.7 com o Eduardo Carlos, fiquei 5 anos lá trabalhando porque tinha um programa a nível estadual, que era um grande programa. Do início até o fim da Paraíba FM. Paraíba FM. Então depois o menino Alex me convidou para trabalhar com ele e eu ficava na rádio e na televisão com o Alex. Fiz o meu nome estadual. Eu não brigo com ninguém, eu não brigo por ninguém. Eu não brigo por ninguém. Eu só quero agradar a senhora e o senhor que está em casa, que sabe que eu trago notícia da rua. Eu converso com todo mundo. Ninguém é proibido de falar comigo, eu sou proibido de falar com ninguém. Flávio, eu gosto das pessoas. Você pode ser de qualquer time, de qualquer partido, mas você tem virtudes, tem coisas boas. Vou ter uma história que eu contei, que em 1943, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, eu sou viciado em ler toda a Guerra Mundial. Normandia. Eu sou tão viciado na Segunda Guerra. Eu li tudo quanto é da Segunda Guerra Mundial. Eu assisti todos os filmes. E fui na Normandia, na França, que é uma cidade chamada Bayer. E eu fui na Normandia, no lugar onde as forças aliadas entraram na Europa. Eu fui lá, foi o dia que eu tenho mais emoção na minha vida, foi 2 grandes emoções. Foi quando Júnior, meu menino, nasceu. Eu fiquei tão tonto quando meu menino nasceu. E quando vi a irmã Dulce. Eu fiquei tão tonto quando vi a irmã Dulce que eu não tirei uma fotografia dela. Quanto vale uma fotografia que a irmã Dulce? E a terceira vez, quando eu cheguei na Normandia. Fiquei assim, chorando, aquela coisa pesada no meu coração. Parecia que eu estava tendo um infarto. E eu perguntei às pessoas, fechei meu interno, perguntei, vocês estão sentindo isso? Isso é normal, padre. 100 mil jovens foram assassinados nesse dia aqui. Aí são as pessoas isso. Eu estive até condecoração na Normandia. E eu já tive muitas emoções como jornalista. Já entrevistei 5 presidentes da República, já cobri muitos fatos interessantes, desastre. Então, a população de João Pessoa e da Paraíba sempre me respeitou. Uma vez, Flávio, eu fui para eu fui para Conceição e parei o carro numa entradazinha assim, fui fazer uma visita a uma pessoa assim, e cheguei numa estrada carroçal, tinha uma senhora lá numa tendazinha, aquelas coisas do interior, bem simples. Aí parei o carro, tem um cafezinho, minha madrinha? Tem, meu filho. Tá chovendo, aquelas coisas do interior. Tem chovido, aquelas coisas do interior. Aí começamos a conversar, fui pagar o café, a velhinha. Aí ela disse, esse povo da rádio não paga café aqui, não. É a força da rádio. É mais forte que a televisão. 1000 vezes. 1000 vezes. A força, ninguém vai acabar a força do rádio. Concordo. Paulo Neto, Padre Albenir, diante de todo esse cenário, de tudo que o senhor já vivenciou, já teve oportunidades gigantes, como o senhor mesmo falou, hoje, Padre Albenir se sente realizado profissionalmente ou ainda tem algo que o senhor olha assim, diga assim, poxa, isso aqui ainda me falta, ou ainda isso aqui ainda, eu tenho um sonho, eu ainda tem algo assim que ainda falta para o senhor realizar, que o senhor tem muito um desejo, não sei, algo na sua profissão como jornalista? Não, eu alcancei tudo. Eu sou o jornalista mais condecorado. Um colega meu, jornalista, uma vez me viu cheio de medalha. A gente tem a foto, já a gente vai mostrar, viu? E eu cheio de medalha. E um colega meu lá na Assembleia, um jornalista, não é que ele tenha despeito comigo, mas assim, disse, o que é que você vai fazer com tanta medalha? Eu disse, aluguei um apartamento na praia, tem um ar-condicionado para botar minha medalhinha. Que pergunta o que é, ouve que não quer. Então eu cheguei, Flávio, ao topo. Eu não sou o melhor. Eu não sou o melhor.
Mas pelo menos eu saí de onde eu estava. Como jornalista, eu sou realizado. Recebi recentemente um troféu na festa, que estava lá todo mundo importante. Ganhei o troféu Construtor do Futuro. Eu ganhei isso e dividi com a senhora e o senhor que me escuta na rádio, na televisão e que lê minhas notícias todo dia. Eu sou um jornalista plenamente realizado. O momento mais triste que o senhor cobriu na sua profissão foi o atentado a Buriti? Não, eu estava chegando no Gulliver. Eu estava chegando, eu vi quando o Buriti foi botado num carro de Tadeu Pinto para levar para o hospital. E eu acompanhei, tem até uma fotografia, eu lá do hospital. A coisa que mais eu sofri, que chorei muito, me lembro disso, foi na morte de Tancredo Neves. Que era uma coisa... todo o Brasil parou, né? Duas coisas que me... Eu não estava fazendo cobertura, mas, por exemplo, a cobertura do enterro de Luiz Otávio. Foi muito marcante na minha vida também, que me ajudou muito. E eu fiz uma reportagem, o povo pensava que o cemitério não cabia mais gente. E eu fiz uma reportagem que tinha pouca gente no enterro, mas eu fiz uma reportagem muito profissional. Antes de ir para os assuntos atuais da política e saber da opinião de Padre Albeni, duas perguntas, uma sobre a família e outra sobre a profissão. Família, seu filho Júnior. É minha vaidade. Seu filho Júnior é minha... tem 2 netos também. Tem 2 netos. Aí o seu filho, o senhor é padre e o menino é pastor. crente? Como é que é um negócio desse, padre? Aí você vê como é as coisas da vida. Eu sou padre do Paraguai e meu filho é de uma igreja evangélica. Ele faz missões, faz depoimento na igreja. Isso me envaidece muito, Eu sou muito feliz com meu filho, que me deu 2 netos. Eu sou muito vaidoso da minha vida como pai de família. O senhor entrevistou 5 presidentes da República? 5. Vamos lá. Lula. Bolsonaro. Bolsonaro. Dilma. Dilma não conta não, porque acho que ela deve ter tomado um remédio vencido, porque eu perguntava, ela não respondia nada. Agora que eu conheci, Lula, Bolsonaro, Sarney, aquele outro de Maceió, como é o nome? Collor de Mello e Bolsonaro. Pronto. 5 presidentes. Qual desses foi o mais inteligente? Que o senhor disse, esse aqui... O presidente... Inteligente, intelectualmente, é Collor, né? Não. Ou é Sarney? Não, intelectual? Sim. O de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso. Sim, Fernando Henrique. HC. Então o senhor 5, porque exclui Dilma, né? O mais sabido de todos ele é Lula. Qual é a diferença de sabido para inteligente? Que convence as pessoas. Lula é um encantador de serpente. Se você chegar perto dele, ele domina você. Como ele fez com o Hugo Mota agora. Botou no bico. Eu vou lhe contar uma história. Eu passei 8 anos como assessor do grupamento de engenharia, como jornalista. Arrumaram uma vaga para mim lá como jornalista, que eu era amigo do general, e botaram lá. E eu já conhecia Lula. Lula tinha me dado um presente. Uma vez Lula veio aqui para uma campanha e o PT vendia umas estrelas de ouro. As pessoas compravam. E lá no Hotel Chêne, na frente de um bocado de jornalista, um bocado de gente do PT, Lula chegou. Disse, Padre Albeni, eu sei que você não vota em mim, vou dar pra gente. Me deu um botão dele de ouro. E eu dei ao meu produtor na TV Master. Então o Lula me conhecia, Padre Albeni, todo elegante, tal. Uma vez eu perguntei a Lula, um calor, 2 horas da tarde, quando ele chegou do aeroporto, aí eu disse, presidente Lula, ele não era presidente, tira essa gravata e paletó. Ele disse na frente de todo mundo, Padre Albeni, depois que eu andei de paletó e gravata, eu subi nas pesquisas. Pobre não gosta de miserabilidade, não, entendeu? O homem mais inteligente que eu conheci na política, mais inteligente é Fernando Henrique Cardoso, e o mais sábio é Lula. Sim, aí eu trabalhava no Exército e fui para Natal com os generais, 8 generais, uns a mim conheci, outros não, e fui escalado, fiquei, tem 8 generais assim, você juntar 8 generais, porque é muito difícil. Aí eu estava entre os generais, Lula vai descendo do avião, uma ressaca louca. Aí quando ele me viu, tinha general, tinha pessoas que me tratavam de lado, porque um jornalista, né? Quando Lula vai descendo do avião, me viu. Ô, Xente, tu já arrumou emprego no Exército? Aquele jeito de Lula é. Xente, tu já arrumou emprego no Exército? Esse pin que o senhor tá aí na lapela. Isso é uma comenda que eu tenho do Exército Nacional. Olha só. Eu tenho do Exército, da Marinha,
Também eu faço parte desse negócio. Eu gosto dessa organização militar, eu adoro. Então, o Lula é um homem que convence as pessoas pelo seu jeito. FHC É intelectual, o nível é alto, fala em vários idiomas. Sarney É habilidoso. É habilidoso. Bastidor é com ele. Bastidor é com ele. Ele sabe o nome. Ele me contou histórias quando ele era senador. Não, era deputado de Braga, senador, deputado federal, os dois sentavam juntos e só antiga arena, da arena. E ele me contou histórias fantásticas. Só, olha, padre, você não pode contar isso antes só pode contar isso depois que Marli morrer. Dona Marli está com 100 anos, não morre, a mulher de Sarney. Tá vendo? Ele contou a história dele e isso, Braga, interessante. Collor, e Collor? Collor foi injustiçado, não? Foi porque tirou o dinheiro dos outros. Como o Bolsonaro. Não foi injustiçado. Foi Tirou não. o dedo dos outros que tiraram ele da presidência. Pronto, ele deixou de dar dinheiro ao povo. E quando tira teu prato, tu vai brigar? Tô fora. Então ele foi. E Bolsonaro? O Bolsonaro Qual foi o erro de Bolsonaro? achar que os filhos dele mandavam nele. Ninguém come só. Ninguém vive só. Até para fazer outra pessoa precisa de outra, concorda? Sim. Então, Bolsonaro não estava preparado, eu votei nele. Você vai ver as fotos eu com ele, a maior intimidade do mundo. Mas Bolsonaro não estava preparado para ser presidente no momento que ele foi presidente. Com a força da Rede Globo, com a força do Supremo Tribunal Federal, com a fragilidade do Senado Federal, da Congresso Nacional, então, e da força da imprensa. O Bolsonaro não será candidato a presidente, jamais será candidato. Não vai ser preso. Não vai ser preso? Não vai ser preso, porque no Brasil, você quando deixa de ser presidente, vai preso. Quem já foi preso, para ficar igual a Lula? Itamar Franco foi preso no meio de uma rua, foi preso, pararam o carro dele, parecia um sequestro. O Collor está preso no apartamento dele de luxo, mas é preso. E o Bolsonaro tem que ser, tudo tem que ser igual. Michel Temer foi preso. Então todo mundo tem que ficar igual a Lula. Tudo tem que ser preso. A justiça faz isso. Quando o Supremo Tribunal é um cabide de emprego do presidente da República, doutor? Opa, não tem mais combate à corrupção no Brasil, não? Acabou a corrupção, foi? Acabou. Quanto mais corrupção. Rapaz, você viu? O maior escândalo do mundo foi para tirar o dinheiro dos pobres, dos aposentados. Viu alguém preso? Você viu os deputados do PT, os senadores defendendo o assalto? Não será preso, mas prefeito, a autoridade que roubar no Brasil pode fazer o que quiser. Como é, Parobini? Me mostra um que foi preso por ladrão nesse Brasil. Agora, uma mulher que rouba ali uma lata para dar de nenhum para dar comer o filho vai preso. Agora, um político famoso não vai ser preso nunca. Nós estamos no Brasil, é diferente do mundo todo. Rapaz. Não vai. Eu sei que ele me diga um que foi preso. Não. Me diga um que foi preso. Eu quero que a senhora, o senhor que está me vendo agora, vocês podem. Eu não sou de esquerda, eu sou centro. Agora, me mostre uma pessoa que foi preso por ladrão, por roubar, por tirar o dinheiro dos aposentados. 9 bi, o maior escândalo do mundo. Não houve escândalo. 9 bi. Dividiram-se. Tá vendo a CPI aí lá? Como é? O senhor acha que vai dar alguma coisa? Nada. Vai. Nada. Vai dar em pizza. Vai dar em pizza. Muito obrigado. Padalbeni, o senhor já deu uma adiantada aí nas eleições do ano que vem a nível nacional, né? Bolsonaro não é candidato. Lula ganha a eleição? Não. Perto pra quem? Para qualquer um. Já deu o que tinha que dar. A idade é foda. Ele perde pra... O dono de São Paulo, o Tarcísio. Perde pra... E se for Ratinho Júnior? O Ratinho Júnior é bom para ser vice-presidente. Vice. Mas não vai ser Michele, não, a vice? Tarcísio? Vai ser senadora. A Michelle vai ser senadora. Que é pra derrubar Xandão no Supremo, né? Não, ela vai ser senadora por Brasília. Brasília, né? No lugar daquelas jogadoras. Bolsonaro quer muitos senadores que é pra passar o impeachment de Xandão, né? Mas Xandão cai já. Tá havendo entre os ministros supremos umas brigazinhas das vagas. Que Xandão jogou o Supremo na lata do lixo, né? Todo mundo sabe que tá vendo moralidade. A Magnitsky não é muito pesada pra ele, não é essa lei aplicada lá por Donald Trump? Pegou o presidente da Rússia, porque não pode pegar o Xandão. Porque Xandão ainda tem aliados na imprensa. Muitos. Muito e como tem. Padalbeni, Paraíba. Paraíbeabá. O senhor disse aí que nesses dias o senhor recebeu uma ligação do prefeito de Patos, Nabor Vanderlei. É meu amigo, pessoal. É senador? Vai ser 2 senadores. Eu acho que Nabor e o veneziano. Opa, não, peraí, padre, calma.
Aí, vamos lá. Agora... Não, pera, vamos lá. Agora, atenção. Alô, Paraíba, alô, Paraíba. Que é seu sininho, seu nas sininho. últimas... Aí. Não, seu sininho. Alô, Paraíba. Ó, esse sino foi trazido lá da Disney. O Xandão nem pode ir mais, ele pode. Tá vendo? O senhor acompanha a política mais do que eu. As últimas pesquisas, inclusive saiu uma hoje, Pesquisa não vale nada no Brasil. Não, mas homem... Mas dá João Azevedo em primeiro, Veneziano em segundo, aí dá Nabô empatado com Queiroga lá em terceiro, no rabo da gata. O senhor tá dizendo que Nabô vai ganhar a eleição pra senador, ele e Veneziano? Tá preparado para ver uma notícia chocante? Claro. João Azevedo não é candidato a senador. João Azevedo Oxente. fica no governo para terminar o governo dele. Ele não tem a vocação política que os outros têm. João Azevedo é um homem sério, íntegro, honesto, homem de família. Você não viu durante esses 8 anos, 7 anos, um escândalo envolvendo João Azevedo. É idôneo, homem sério, é homem de família, homem bom. Você vai ver alguém dizer, não, João me pediu uma cocada, uma Coca-Cola, João roubou isso. João. Não, João é íntegro, é sério, é homem bom, mas não tem o jogo da política. Para ser senador da República, você tem hoje gastar 30 milhões. João não tem esse dinheiro. João não fez o robô. João é um simples aposentado da escola técnica, que é engenheiro da escola técnica, professor, e um salário lá de engenheiro. Pronto, só tem isso mesmo. Ele não tem mais aposentadoria de governador, não existe mais aposentadoria de governador. Então, João não tem 30 milhões, vendendo o que ele tem, não dá 30 milhões. Então, João não é candidato a senador. Fica no governo para apoiar o Lucas. Eu estou dizendo que João Azevedo não sai do governo. Tá, aí João Azevedo, fica no governo, não é candidato. Encerra sua vida pública aí. Começou, encerrou como governador. Não, já muita coisa. Aí vamos lá, mas Lucas é candidato a governador. Lucas é candidato a governador. Sem a caneta. Sem a caneta. A coisa é diferente. Então... Eu acho que pro segundo turno, tem de segundo turno. Eu estava dizendo a Flávia agora. Eu acho que pro segundo turno vai Cícero e Efraim. Segundo turno é Cícero. O menino sem a caneta? Sem a caneta não vale nada. Me diga uma coisa, um homem como João Azevedo podia, candidato a senador da República, ele podia perder, se dar o luxo de perder os votos do Cícero Lucena e o presidente da Assembleia? Não. Agora, 2 cabos eleitorais fortíssimos. Cícero Lucena. Agora, Aguinaldinho não pode bancar essa eleição de João, não, pra João sair e deixar a caneta com o Lucas, que o Lucas eu acho que é mais fácil, ele estando com a caneta na mão, ir pro segundo turno e ganhar a eleição do que sem a caneta, né? Bancar? Sim. Ele tirou na Mega Sena 10 vezes sozinho. A eleição é cara. Uma eleição de senador é 30 milhões de reais. Mas Veneziano tem... Mas Veneziano mandou dinheiro para todas as cidades da Paraíba. Vou lhe contar uma história do prefeito da cidade de João Claudino. Estava almoçando comigo lá no Dom Carlos e o Wilson Santiago. Os prefeitos, você vota em quem? Veneziano. Por que você vota em Veneziano? Ele disse, Parabeni, a minha cidade tem 5 mil eleitores. Tem 4 mil votos. 4 mil votos. Veneziano botou em emenda 25 milhões na minha cidade. Dá para fazer outra cidade. Caramba. Ele mandou dinheiro para toda a cidade. O prefeito tem orçamento lá para receber 10 milhões, 15 milhões, 4 milhões, 20 milhões. Por exemplo, eu conversei com o Fred, que é o rapaz que distribui tratores e benefícios para... Fred Pinto está entregando tratores, caçamba, tudo aos prefeitos dados por Veneziano. Então, o que acontece? Tem o Hugo Mota. Essas pessoas têm uma estrutura muito forte. João Azevedo é homem sério, íntegro, honrado, mas não criou vínculo com a classe política. João Azevedo não chama um deputado para tomar um cafezinho, bater papo. Não é capaz de chamar um deputado, um prefeito. Vem almoçar comigo hoje aqui na Grande, que é pago pelo governo. Não faltou isso que tinha Zé Maranhão, que tinha Wilson Braga, Ronaldo Cunha Lima, Cássio. Afetividade, que em política é afetividade. Por que eu quero bem a você? Porque você quer bem a mim. Isso é normal, isso é do mundo. O animal, você bota a mão na boca de um leão, porque você cria afetividade com o leão. Agora você só quer... Negócio é planta, é projeto, é... Pô, isso não vale porra nenhuma. Olha Lula, por que Lula ganha? Porque pega um cabo, bate no rosto assim. Querido, meu amor. O cabo se rende. Faltou João isso. Faltou a João Azevedo, com tudo isso que ele tem
de respeitabilidade, um cabo assessor, governador. Ó, Flávio ali, Flávio é de Piancó. Ó, Flávio, como é que tá Piancó? Como é que tá as coisas? Ele não faz isso. Ele entra no restaurante, não fala com ninguém. É o estilo dele. É o estilo dele, você tem que respeitar. Ele teve um padrinho muito forte, que foi Ricardo Coutinho, que fez ele governador, que não precisava, com a força que Ricardo tinha na época, precisava de mais alguma coisa. Depois ele se reelegeu com o governo, o estado da Paraíba. Com tudo assim, o Pedro Cunha Lima perdeu por 90 mil votos. Quase que, né? Quase ganha a eleição. Então falta em João essa intimidade com a classe política. Quem foi o maior político da Paraíba, tirando o Wilson Braga? Tem dois grandes homens na Paraíba. Zé Maranhão e Ronaldo Cunha. O senhor tem uma história assim com o Zé Maranhão? Tem muitas com o Zé Conte Maranhão. conte uma antes da gente mostrar as fotos. Zé Maranhão, eu chamava de Zezinho. Zezinho. Vou lhe... Eu vou contar uma história. Tem muita história com o Zé Maranhão, fantástico. Zé Maranhão, uma vez Zé Maranhão ia viajar para Patos. Aí me ligou, para venir, eu vou para Patos. Tu vai comigo? Vou. O senhor volta para dormir em João Pessoa, que eu não gosto de vir fora de casa. Aí eu fui do Zé Maranhão, chegamos lá em Patos. Zé Maranhão, quando era jovem, fazia pirueta em avião. Zé Maranhão, quando completou 18 anos, o velho Benjamin comprou um avião paulistinho e deu ele de presente. Que o velho Benjamin era analfabeto e era rico. E tinha no filho o que eu queria para Júnior, que Júnior fosse um grande líder. Então, Zé Maranhão foi estudar em Recife, fazer curso de pilotagem. E quando Zé Maranhão completou 18 anos, foi poucos no Brasil, acho que só tem ele. Quando fez 18 anos, o pai deu um avião de presente. Enquanto o pai dava um carro, antigamente o pai que era rico, o pai de Zé Maranhão deu um avião. E Zé Maranhão gostava de avião. Aí uma vez nós chegamos em Patos, numa campanha lá dessa. Só eu e Zé Maranhão e o piloto. Aí eu disse, Zezinho, ele gostava que eu chamasse Zezinho. Zezinho, dá um cavalo de pau? Ele disse, faz tempo que eu não faço isso, menino. Faz tempo, padre. Eu faço, já era 5h30, o sol estava assim, ponto. Aí Zé Maranhão pegou o piloto, pegou o manche, aí ele gostava disso. Quando você dava gás a ele gostava dessas coisas. Zé Maranhão tinha ele era uma figura amável, era carinhoso. Com cara honesto, né? Era honesto, ele chegava numa casa, falava com a cozinheira, falava o nome Era como isso, Braga. Ele tinha afetividade. Mas era amarrado também, né? Ele gastava o dele? Não tinha possibilidade. Gastava não, né? Não gastava não. Não. Fazer essas... Vamos ver as fotos do Padre Albeni aí, Fernando. Coloca na tela aqui, em câmera aberta, por favor. Pra gente ver algumas fotos aqui do Padre Albeni. Olha, quase não tá cabendo mais. Essa aqui eu conheço. Você ganhou agora. Eu ganhei agora. Elis Sobreira. A maior comenda é da Polícia Militar. Isso. É Elis Sobreira, Coronel Elis Sobreira. Essa aqui é que eu ganhei do Suez. Aqui é da Marinha do Brasil. Marinha. Isso aqui é do Corpo Bombeiro. Yes. Isso aqui, a maior medalha do Brasil é a... Meu nome, agora esqueci o nome dessa medalha. Defensores da Pátria. Olha Foi em 1919, essa foi criada em 1919, a Liga da Defesa Nacional. Liga da Defesa Nacional. Olha Isso só. cria tanta inveja. Eu imagino. Eu que só tenho uma, que não inveja, que só uma moleste, imagina quem tem isso tudo. Não, porque não coube aqui na roupa, ainda tem Ainda muito. tem mais, né? No dia que você for lá em casa, eu mostro. Com certeza. Vamos ver outra, Fernando. Passando. Ei! Isso é brincadeira só. Vai próximo. Rapaz, revista as tropas. Só pra chefe. Aí. Ele Bolsonaro aí, Bolsonaro. Era mal, esse cara. Coitado. Ele vai morrer. Vai morrer já. É o quê, homem? Ele, que a doença dele, o estômago dele é muito ruim. E o estresse que ele tá. Um homem que viu, Fernando, Flávio e Paulo, um homem que toda manhã, toda tarde, toda noite tá nos braços do povo, aquela multidão. E hoje Ele tá vai preso. morrer por conta da facada e por estar preso em casa. É porque ele tá preso em casa. A depressão dele é muito grande. Um homem que era líder, onde chega nos aeroportos, aquelas passeatas, aquelas carreatas, aquelas motoatas, e tudo isso, hoje, 3 dentro de casa, com um soldado olhando a mulher dele e os filhos dele. Isso aqui foi naquele hotel de... Chico Evangelista. Chico Evangelista. Quem me apresentou foi Cabo Gilberto. Vamos lá, próxima. Outra foto aí. Gostei da gravata. Olha, eu e Lula. Eu e Lula. Lula era novinho aí, Lula. Isso foi... E o padre com bigodinho? Bigodinho aí. Olha a fada do exército aqui, o chato Aí, do ó, exército. Presidência da República que eu boto pra poder chegar perto do Tem que presidente. ter isso,
E ele, nessa hora, ele tá dizendo, olha, Padinho, diga a Cassim que deixe me perseguir, Cassim. Mais uma, vamos lá. Algumas fotos Como da é que é? história. Vai Eu vou brincando. rindo também. Contando história e tal. Ai, ai. Aí, Fernando Collor de Mello e Padre Abeniga quando ele Aldino. estava caçado e morava em Miami, eu ligava quase todas as noites para ele no meu telefone. Como é a Nós história? fizemos amizade muito boa. Ainda hoje eu falo com o Collor. Nós fizemos uma amizade muito boa. Não preciso dele, nem precisa de mim, mas eu gosto dele. Quando ele chegou em João Pessoa, pro lançamento de Josélio Cundim, quem tomou conta dele fui eu. O caçador de Marajás. Caçou foi o dinheiro da poupança do povo. Todo... Mais um agora, vai. A maior entrevista que eu fui na vida. Antônio Hermílio de Moraes. Você lembra dele? Claro. Essa entrevista foi fantástica. Ele veio... Giovanni Paulo Neto veio ter uma posse como... Giovanni Paulo Neto, Giovanni. Como desembargador. E ele é casado com... Ele foi namorado da sogra de Giovanni Paulo Neto. E Giovanni, eu queria... Meu sonho é entrevistar Antônio Hermílio de Moraes. Isso foi dentro do banheiro do Tribunal de Justiça. Isso não, e nessa época Era o não era telefone- todo mundo tinha celular não, viu? Eu fui o 8º telefone de João Pessoa. Quem me deu foi Fernando Catão. Fernando Catão. Foi que me deu, era secretário do planejamento, e me deu o telefone, até brigou com o Ricardo Barbosa por causa de mim. Então, eu entrevistei Antônio Hermílio de Moraes, que eu sou muito amigo Catão, amigo pessoal da família, Sim. dele, da mulher e dos filhos. Então, essa entrevista foi feita do banheiro do Tribunal de Justiça. O cara foi e fotografou. Foi uma das maiores entrevistas que eu fiz na minha vida com Antônio Hermílio de Moraes. Olha só, mais uma, vamos lá. Um pouco da história do... Outro isso aqui, encontro com Lula, Foi. Avenzoar, isso é na época de campanha, né? Antiga. A do Nunca Alberto mais- Fulgêncio, ó. figuras que eu não vejo mais, aí tem um carinho especial. É a época que Lula Andava de paletó. Depois que ele começou a subir nas pesquisas. Subir nas- Pobre não gosta de pobre. Essa aqui é a campanha de 2002, né? Me lembro. Campanha de ainda. Faz 2002, tanto é. tempo Eu tinha bigode. Pela logo aqui, eu É. tô conhecendo pela logo de Lula, Avenzoar candidato ao governo, depois veio apoiar Roberto Paulino, né, no segundo turno, Foi. Avenzoar, e Lula, 2002, vamos lá. Olha com o Zé Sarney aí, ó. Eu tenho uma entrevista com o Zé Sarney falando quando ele foi eleito à Academia Brasileira de Letras. Ele passou um mês em Areia, na Paraíba, fazendo as pesquisas para fazer o discurso sobre o Zé Américo, que ele sucedeu o Zé Américo de Almeida na Academia Paraibana Brasileira de Letras. E nós fizemos uma entrevista, eu tenho isso gravado, onde ele fala de seu Zé Carlos Silva Júnior, onde ele fala de muita gente da Paraíba, ele fala bem de Humberto Senna, aí contou a história do Wilson Braga, entendeu? Ele disse, ele sempre citava, olha, padre, você é amigo do meu amigo Wilson Braga. Olha Wilson Braga só. tem um carinho especial, o Braga me recomendou a ele. Tem mais, Fernando? Tem? Coloca aí, então. Aí. Aí é um amor. É. Eu já reconheço esse estúdio, o estúdio da Rádio Arapuã. Sabe quem tirou essa foto? Faço a menor ideia. Ronaldinho Cunha Lima. Ronaldinho Cunha Lima, que tinha um carinho muito grande por Wilson Braga, porque Braga era amigo de Ronaldo Cunha Lima. Ronaldinho Cunha Lima foi... quando o Ronaldo teve aquele AVC, Sim. morava em Brasília, e Braga estava muito acostumado com o negócio de hospital, que Braga cuidava da filha dele, Patrícia, vivia sempre no hospital. E Braga era especialista em UTI por causa da filha. E quando o Ronaldo teve o AVC, quem chegou lá, quem cuidou de Ronaldo, foi o Wilson Leite Braga. Pode deixar essa foto aí, Fernando? Eu lembrei de uma... Nosso tempo já tá passando ali, mas uns 2 ou 3 minutinhos não vai fazer mal, não. A gente falou da eleição que Braga perdeu para Ronaldo e o senhor, de uma maneira muito direta, explicou o porquê. Agora, como explicar a eleição de 2002, que Braga não conseguiu uma vaga no Senado, que era certo, vamos dizer, é de Maranhão e de Braga. Era. O que foi de que houve Humberto ali? de Braga. Era Humberto e Braga. 2002. 2002, que numa chapa era Cássio, o Wilson Braga e Efraim Moraes. E na outra era Roberto Paulino, Buriti e Zé Maranhão. Todo mundo dizia, as duas vagas eram de Zé Maranhão e de Wilson Braga. Deixa eu, inclusive, lhe dizer aqui. Foi o meu primeiro voto para senador, em 2002. Posso dizer aqui sem problema. Já passou. Roberto Paulino para governador, o Wilson Braga e Zé Maranhão. Eu votei nesse homem porque eu devo a minha escola privada, os anos que eu estudei de colégio Pepe. A dona Lúcia Braga, tem que me segurar para não me emocionar. Nasci na Pedro Lício em Bahia, minha mãe, meu pai, minha mãe professora, meu pai um aposentado. Não tinha condição de estudar em escola pública. Foi dona Lúcia Braga que conseguiu para mim uma bolsa de estudos e até o final
do IPEP e até o final do meu 3º ano eu estudei por conta da família Braga. Muito obrigado. Olha, Braga perdeu a eleição porque nós, braguistas, votava em Braga e em Efraim. O povo de Efraim votava em Efraim e em Bola, que era candidato lá em Campina Grande. Isso. Braga perdeu por 2.200 votos. Inacreditável. Se o povo tivesse feito, o povo de Efraim tivesse a mesma coisa como nós braguistas, eram muito amigos, mas cada um para sobreviver. Então, foi isso. Era Braga, o braguista votou em Braga e em Efraim. O povo de Efraim votou em Efraim e em Bola. Não votou em Braga. E Braga perdeu por 2.200 votos. No dia da eleição, Cássio Cunha Lima, que gostava muito de Braga, ligou para o Wilson: doutor Wilson, vamos pegar o helicóptero aqui, vamos para Campina Grande. Disse: ô, meu filho, é Efraim que eu estou cansado. Se tivesse dado aquele passeio, tinha sido essas coisas que ninguém sabe, né? Olha só. O que é a vida, o que é a vida política. Mais fotos? Só uma pra gente fechar. O intelectual. Aí, Fernando Henrique Cardoso. FHC. Vou lhe contar uma história. Em 1900 e cocada, porque o tempo, eu almoçava e jantava no Hotel Tambaú. Eu, seu Luciano Vanderlei e seu Zé Carlos Silva Júnior. Nós 3. Reunir, tá? Não é fraco não, hein? Aí que só era meu. Luciano Vanderlei ainda tinha os cinemas, não? Ainda tinha. Aí, uma vez eu cheguei no Hotel Tambaú à noite, aí o garçom disse: não, Fernando Henrique Cardoso operou das pálpebras. As pálpebras, isso aqui, ó. Ele operou isso aqui, as pálpebras. Aí veio passar o resguardo, isso é coisa de piancó, tua terra, lá no Hotel Tambaú, em João Pessoa. E chegou, perguntou ao maître, perguntou: esse restaurante tem político? Não. A única pessoa que é política que vem aqui é um jornalista chamado Padre Albeni, que janta e almoça aqui. Ele trabalha na rádio. Ele é jornalista muito famoso. Disse: quando chegar, me apresenta. Quando eu cheguei para jantar, o garçom me chamou: Padre, aquele homem, ele era senador de São Paulo. Aquele homem quer falar com você. Quando eu vi, Fernando Henrique Cardoso: senador, como é que está o senhor? Eu comecei a conversar. Senador, me diga uma coisa. Por que seu pai foi exilado do Brasil? Seu pai que era general do exército, 4 estrelas. Aí disse: puto, o cara conhece meu pai. Quando fala no pai do cara, né? Aí fizemos amizade. Aí ele disse: padre. Aí o nome padre é fácil decorar, né? Sim. Ele passou 10 dias em João Pessoa, hospedado no hotel. 10 dias hospedado no Hotel Tambaú. Eu almoçava, tomava café e jantava com ele. Ele conheceu João Pessoa todo no meu carro. Eu tinha uma... Como era o nome daquele carro que eu tinha, um branco? Uma Marajó sem ar-condicionado. Ele conheceu a cidade inteira. E falava da família e tal, fizemos amizade. Ele pediu para não falar com ninguém. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa com esparadrapo na cor da pele. Foi a primeira vez, sabe que agora tem esparadrapo. Até era branco, não era? E eu vi, fizemos uma amizade muito boa. 10 dias, você almoçando, jantando com a pessoa, tomando café e passeando. Então, o tempo passou. Ele veio aqui na Unimed, convidou ele para fazer uma palestra. Eu estava no meio do jornalista e ele me viu. Padre, você é o padre? Sou eu, presidente. Ele já não era mais presidente. Vem cá, padre. Mas, padre, eu fui ministro. Eu fui presidente e você não me visitou? Presidente, eu ia fazer o quê lá? Fazer o quê? Não é? Fizemos uma boa amizade. Aí ele começou a perguntar as coisas do passado e tal. Aí, uns anos atrás, ele ligou: Padre Beni, eu gosto muito de medalha, de organização, essas coisas. Venha conhecer meu instituto aqui em São Paulo. Eu tenho um instituto para você ver minhas medalhas internacionais, nacionais. O senhor manda as passagens que eu vou. Ele nunca mandou as passagens. Tá deitado em casa, quebrou o fêmur, não se levanta com 95 anos. Eita. Quebrou o fêmur, não anda mais. Tá viajando. Não tá lúcido. Casou com uma mulher de 50 anos, ele com 95, entendeu? Mas é um grande homem e foi o maior presidente da história do Brasil, do mundo. Ele era respeitado do mundo inteiro. Ele era amigo pessoal do rei da Inglaterra, do rei da Espanha. Olha, parabéns, eu tenho que lhe agradecer demais. E gostasse, Flávio? Muito bom. Rapaz, será que não vai render corte? Agora, peraí. O senhor disse que Tarcísio ganha para presidente. O senhor disse que Veneziano e Nabor ganham para senador. E que Cícero e
Efraim, Vai pro segundo turno. vamos pro segundo turno. E quem é o próximo governador da Paraíba? Se eu soubesse, tá agarrado com ele pra ganhar emprego. Padre Se eu soubesse, já tá agarrado com ele. Um grande abraço. O relógio tá chegando. Assim que chegar, eu me comprometo de lhe ligar e fazer a entrega pessoalmente, viu? Eu quero agradecer a toda a equipe, ao menino da técnica, a menina da técnica, a Flávio, meu conterrâneo lá de Piacó, e a você, que eu tenho um carinho declaradamente de primeira linha. Eu quero agradecer a senhora e o senhor que me viu, e conte comigo. Eu sou franco, sou honesto, não tenho medo de represália, porque eu falo a verdade, e que eu tenho esperança que minha categoria volte a ser apenas um canal de notícia, não bajular ninguém. Eu quero que o que é importante do jornalista? O jornalista é um canal, é um fio que pega a notícia e manda para cá. Não é mais nada do que isso. Não é? É a mesma importância de qualquer categoria. Nós não somos mais importantes, o importante é a notícia. E eu venho com isso há muitos anos, quando comecei em Patos em 1972, para uns 40 anos que eu... Baixo em 40 anos. Então. Um pouquinho mais. E aí, Flávio, foi show, Muito não foi? bom, muito bom, muito obrigado. 22, mas disse que não é Bolsonaro, não. Ele é contra o PT, é diferente. Ainda bem que a gente não chamou ele no episódio 13. É igual Eu hoje. nunca votei em Lula. Hein? Amigo dele, mas nunca votei. Eu votei. Nessa eleição de 2002, eu votei nele. Foi. Votei nele. É igual a gente estava conversando com um amigo meu hoje de manhã. Não, ninguém pode, torcedores de tudo que for time, não existe. A felicidade maior é quando vê o Flamengo perder. Como ontem, né? Perdeu pro Bahia. Mesmo... Tem que lembrar. Eu sou Vasco, coitadinho. Não pode ter sucesso. É igual o padre. Eu sou qualquer um, mas Menos o PT. PT. Eu sou de centro. Eu quero que as pessoas cresçam. Todos os países comunistas, socialistas, só quem domina é aquele mesmo povo, há 40, 30, 50 anos. O que o senhor achou daquele padre que fez aquela oração? Nossa Senhora, livre o Brasil, disso, e do comunismo ateu. O que você acha? A Igreja Católica tem sofrido muito da mão da esquerda. A esquerda usou muito a Igreja Católica. E deu em que a Igreja Católica? Deu em quê? O Lula e o PT usou a Igreja Católica, toda a sacristia, toda a casa paroquial, toda a igreja era um palanque do PT, mas juntou Edir Macedo para ganhar a eleição. Mas peraí, antes de acabar, eu lembrei de uma pergunta aqui que eu não lhe fiz. Bora? E foi para responder. Para responder uma pergunta sua, eu vou responder lhe fazendo outra. O último prefeito, governante, enfim, que eu vi preso por corrupção foi Ricardo Coutinho, no caso o ex. Volta agora para ser federal? Ganha? Ele é eleito deputado. Vai tomar a vaga de Luiz Couto. Luiz Couto. O Luiz Couto tá brigando com ele toda hora, desculhambando, mas ele tem... E o Ricardo Coutinho tem um voto nos 223 municípios. Agora, o que está fazendo medo é aquela história do sapato alto. Ricardo vai ter 200 mil votos, 180, e pode... Não, vai em Santana dos Garrotes, em Riacho Cavalos. Ele já está eleito, vão votar no outro. Eu estou com medo disso. E Ricardo Coutinho é muito forte, tem um nome, fez obra no estado inteiro, saiu o cara, mas fez obra, ninguém pode negar. Não é? Agora, hoje, quem são os amigos de Ricardo Coutinho? Ou foram presos ou estão com os bens penhorados. Ou deixaram de ser amigo. Eu deixaram de ser amigo. Flávio, um abraço. A gente fica aqui até meia-noite. Tchau, Paraíba. Obrigado pelo carinho. Até a próxima.